Olá, o programa Mais Saúde sempre pede licença agora na hora do almoço para estar com você aí na cozinha ou enquanto você faz o seu almoço ou até está almoçando, né? E eu tenho recebido vários e-mails, principalmente vocês lembram de um desafio que eu fiz o ano passado para vocês fotografarem os pratos e mandarem para cá para a gente dar uma nota ou pelo menos analisar como é que estavam as escolhas alimentares? Então, manda aqui para a gente, tá aí, né, no rodapé aí da sua televisão, o nosso e-mail para você nos enviar, tá? Que é muito gostosa essa interação entre o programa que é feito para você. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que eu sempre que leio a palavra TPM, que é tensão pré-menstrual, eu não posso deixar de lembrar do diácono Nelsinho Correia. Tô pra matar. É assim que ele fala que algumas mulheres ficam. Mas, gente, vamos parar para pensar? Todo mundo tem TPM? Que será, né? Por que algumas mulheres têm, outras não? Então, existe toda uma carga hormonal envolvida e uma série de detalhes que eu não vou me prender tecnicamente a eles, mas o que eu gostaria de estar conversando com vocês? Nós podemos sim melhorar muito toda aquela sintomatologia da TPM, tá? Uma alimentação rica em legumes, verduras, folhas verdes principalmente, elas têm uma série de substâncias que vão ajudar muito. Inclusive, lembra que eu já mostrei que você tem a molécula da nossa hemoglobina, a do nosso sangue, que é vermelhinha, e temos aquela verdinha parecidíssima, só que com a diferença da cor, porque no sangue existe um ferro no centro, que dá o tom vermelho, e no caso da clorofila, que eu brinco e digo que é o sangue da planta, você tem o magnésio. Então, o magnésio, gente, para começar, ele é um maestro dos minerais. Então, veja bem, não tem uma rota metabólica no nosso organismo que não precise de magnésio. Então, para começar, fica aqui a pergunta, como é que está o seu consumo de folhas verdes? Por isso que eu gosto tanto daquele meu suco de couve, que eu falo tanto a respeito, né? Porque o suco de couve, da couve crua, enroladinha na maçã, preferencialmente feito na centrífuga, mas se você não tiver a centrífuga, tudo bem. Você bate, coloca um pouco de água para não forçar muito o motor e depois você coa, porque eu não quero aquela fibra da couve ou da maçã, eu quero o sumo que é extraído daquela couve. Eu costumo dizer que aquela couve é uma farmácia. E quando nós temos principalmente dores, cólicas, toda vez que você tem uma cólica, toda vez que você tem uma contração, significa a entrada de cálcio em alguma célula. E qual é o outro nutriente que faz exatamente o contrário? Enquanto o cálcio prende, né, faz aquela contração, o magnésio relaxa. Então, o magnésio, ele é excelente para dores também. E quantas mulheres que reclamam, né, nesse período de cólicas? Pessoal, cólica não é normal. Inclusive você tem que investigar, porque muitas vezes meninas que começam o período menstrual com muita cólica, mas pode investigar que você pode ter, de repente, a presença do desenvolvimento, do início do desenvolvimento de uma endometriose, tá? Mas a gente vai fazer um programa sobre isso, falando sobre isso numa outra oportunidade, porque hoje a gente está falando de TPM. Então, para começar, para você evitar esses sinais e toda essa sintomatologia de TPM, a primeira coisa é comer principalmente as verduras, os legumes e as frutas, porque eu preciso de muito nutriente para fazer o quê? Equilíbrio. Agora, uma das coisas mais importantes também é o controle do consumo do carboidrato. Mas que tipo de carboidrato? Porque as pessoas esquecem, quando eu pergunto assim no consultório, até no livro novo que nós estamos lançando, agora em março,
emagrecimento bem sucedido, você tem ali um diálogo que eu costumo ter com o meu paciente, que é quando eu peço para me dar um exemplo dos macronutrientes de proteína. Todo mundo acerta, falar carnes, ovos, etc. E até feijões, eles costumam falar, tá perfeito. Gorduras, ok, então nas gorduras o que nós temos? Os óleos, a manteiga, enfim, o azeite, perfeito. Agora, quando eu pergunto carboidrato, o que vem a resposta? Pão, massa, macarrão. Eu falo, tá bom, e acabou? Onde é que eu coloco os legumes, as verduras e as frutas? Aí fica todo mundo olhando assim, eu falei, putz, mas é verdade, onde que eles ficam? Gente, são carboidratos. Esses sim são os carboidratos, como a gente chama, do bem, né? Esse que nós deveríamos estar comendo, ao invés daqueles outros que, a partir do momento que você come qualquer farinha, não adianta você pegar e dizer assim, mas eu tirei o glúten, mas eu falo, eu não quero que você saia da prateleira do com glúten para o sem glúten, porque é farinha do mesmo jeito que vai virar açúcar. E toda vez que você põe açúcar no seu organismo, você precisa da insulina para pegar esse açúcar e colocar dentro da célula. A não ser que você faça bastante atividade física e não precisa da insulina para colocar a glicose na célula. Essa é uma das vantagens da atividade física. Mas o que acontece? Toda vez que você tem um pico de insulina, por conta dessa glicose alta, você acaba tornando o seu corpo favorável a uma coisa chamada resistência à insulina. E uma das coisas piores para tudo em nós mulheres é essa resistência à insulina, que nos leva a uma série de outros problemas. Mas falando em TPM, essa glicose fora do lugar, fora do que seria o padrão de normalidade, é péssima. E uma outra coisa super importante, mas eu morro de vontade de comer um doce nesse período. Claro, porque você está com um desequilíbrio nutricional fazendo com que seu corpo peça, pelo amor de Deus, para você comer uma glicose bem... Sabe aquele açúcar que quando a gente come, aperta até aqui? Bem assim, de rápida absorção, para fazer algumas coisas bioquimicamente no seu organismo, porque está faltando nutriente, entre eles o triptofano, para formar serotonina. Onde que tem triptofano, gente? Num monte de alimento, inclusive na banana, inclusive no grão de bico. Então, quando você tem uma alimentação equilibrada, isso melhora enormemente. Agora, uma coisa que nesse período, se você já é uma pessoa com essa tendência a ter a tensão pré-menstrual, pelo amor de Deus, cuidado com sal. No livro da hipertensão, nós colocamos a receita do sal de ervas. Gente, sal, onde vai o sal, a água vai atrás. E a coisa que você menos precisa nesse momento é de excesso de água. A gente já fica inchada normalmente no período pré-menstrual. Tanto que para fazer bioimpedância, peso, esquece esse período. Você está muitas vezes com até 2 quilos a mais por causa desse inchaço. Então, gente, vamos evitar comida muito salgada, embutidos, aquilo que a gente fala que já não é bom para ninguém, e muito menos nesse período. Então, que tal agora a gente rever um pouco todos esses conceitos e, na verdade, o que a gente está pedindo? Para você voltar a comer comida de verdade e fazer o uso mínimo possível de sal de adição, de açúcar de adição, e o máximo que a gente fala de tempero é um belíssimo azeite de oliva. E aí eu não posso deixar de mandar um abraço lá para Portugal, que tem aquele azeite maravilhoso e que é realmente um remédio. Eu digo no livro que, tudo bem, o azeite é mais caro que óleo, mas encara como um investimento para a sua saúde, tá? Então, melhor investir na prevenção para a sua saúde do que depois de você ter que gastar dinheiro numa farmácia para cuidar de doença. Essa é a dica de ouro. Bom, queridas e queridos, um beijo grande e eu espero vocês no próximo Mais Saúde.